Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você vai assistir isso, né? Seguinte, nós estamos aqui pra gente revisar o conteúdo que a gente viu sobre o plano cartesiano. Essa atividade aqui, do jeitinho que ela foi impressa, né, no caso, eu imprimi do jeitinho que ela está lá no Drive do pessoal do 7º ano, ok? Eu vou ajudar vocês a resolver essa atividade. É uma revisão, então a gente vai fazer juntos, ok? Geometria. Nossa matéria é Matemática 2, que eu sempre digo a vocês, chama geometria. E geometria não existe sem desenhos. Não tem como você fazer uma atividade de geometria sem os desenhos, ok? Então, todas essas questões aqui, a gente vai precisar de algum tipo de desenho, tá? Vamos começar do começo. Primeira questão, tem um plano cartesiano e ele pede que dê as coordenadas de cada ponto, beleza? Eu acho que não dá para aproximar mais do que tá aqui, então a gente vai ter que ficar aqui assim mesmo, tá? Olha, para a gente descobrir as coordenadas de um ponto, só um detalhe. Antes de começar a fazer qualquer coisa em uma atividade de geometria, de matemática 2, você precisa de um lápis, certo? A borracha, claro que eu não estou aqui com ela na mão, mas está ao meu alcance, e principalmente de uma régua. Isso não é uma régua. Não, isso aqui é um compasso. Desculpa, isso aqui é um... gente, a palavra me fugiu. Transferidor é o dos ângulos, compasso é o esquadro. Perdão. Tem vários nomes, a gente acaba esquecendo. Isso aqui é um esquadro, faz parte de um conjunto de esquadros. Esse aqui é o de 45 graus, ou seja, esse lado é igualzinho a esse. Tia, por que tu tá usando um esquadro e não uma régua? Porque eu não achei uma régua, ok? O meu quarto foi reformado e eu tô com um probleminha aqui com a logística, eu não achei minha régua. Mas, isso aqui serve. Se você não tivesse uma régua, você procura um esquadro. Se você não achar um esquadro, até a carteirinha de estudante serve. Carteirinha de estudante ou um cartão de crédito, sei lá, alguma coisa reta. Não dá para fazer os desenhos sem alguma coisa para ajudar vocês a fazer as retas, ok? Eu aqui no meu caso hoje, nesse vídeo, eu vou usar esse esquadro de 45 graus. Massa? Mas por enquanto a gente não vai precisar dele. Vamos voltar para a primeira questão. Primeira questão, dê as coordenadas de cada ponto do plano cartesiano. Eu vou olhar por essa figura, tá certo? E vou escrever aqui na minha folha em branco. Tia, eu preciso fazer esse desenho do jeito que ele tá aqui para poder responder? O ideal é que você faça. Se você não puder fazer, você imprime, recorta essa figura aqui, cola numa folha, pode ser a folha do caderno, tá certo? Eu prefiro usar a folha de ofício. Folha de ofício é melhor fazer desenho, é melhor de fazer desenho, porque não tem as linhas, né, do caderno para atrapalhar. Então, imprime a atividade, recorta e cola na folha. Se você não puder imprimir, então você precisa desenhar. Tia, não sei desenhar. Vamos desenhar então? Tá aqui a minha régua, no meu caso, o meu esquadro. Eu vou colocar aqui, ó, primeira questão. Antes da gente dar as coordenadas, vamos desenhar o plano cartesiano. O plano cartesiano é muito simples. Uma reta deitada, que é o eixo X, e uma reta em pé. Aqui, como eu estou usando um esquadro, eu posso até usar o fato disso aqui valer 90 graus para eu poder fazer exatamente uma reta perpendicular. Se você não tiver, você usa um transferidor para ter certeza de que você está fazendo
duas retas perpendiculares. Retas perpendiculares. Perpendiculares. Os eixos do plano cartesiano, o eixo X, que é o deitado, e o eixo Y, que é em pé, são duas retas perpendiculares. E o que é que isso significa? O ângulo entre elas mede 90 graus. Eu pude fazer só botando o esquadro aqui, porque o esquadro já vem com 90 graus de fábrica. Se você não tem um esquadro, você está usando uma régua, então você vai precisar de um transferidor. Ou então de alguma coisa quadrada, como o cartão que eu mencionei. O cartão ou a sua carteirinha já forma 90 graus. Aí você consegue fazer exatamente o ângulo de 90 graus, ok? Massa. Desenhei o meu plano cartesiano. Tia, na imagem tá todo cheio de quadradinhos, olha. Isso aqui chama malha quadriculada, gente. Se você puder imprimir, ótimo. Se não, você pega a régua e marca de centímetro em centímetro. Pronto. Tá vendo aqui que eu botei o zero exatamente em cima do Y? O zero tá bem em cima do eixo Y. Aí eu marco o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E se eu quisesse continuar, eu vou até aumentar aqui um pouquinho, que eu vou colocar o 6 bem aqui, ó. Tia, acaba aqui. Não, não acaba aqui não. Eu terminei a reta aqui, mas essa reta vai pro infinito, da mesma forma que ela vem do infinito. Mesma coisa com essa que fica em cima. Ela vai pro infinito e ela vem do infinito. Aqui a gente marca os graus, os centímetros do mesmo jeito. Só que agora eu vou colocar o zero no eixo X. Estão vendo que eu coloquei o zero em cima do eixo X? Aí a gente marca os centímetros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou colocar o 6 aqui em cima. Não precisa. Na questão não precisa. Vamos marcar para baixo também, né? Bota o zero no X. E continua aqui, ó. Tia, o que é que tem para baixo? Porque aqui é o 0. Aqui é o 1. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Aqui é o 4, o 5. E a gente colocou o 6 aqui. Aqui é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza. O que é que tem para baixo, então? Por que a senhora colocou esses tracinhos para baixo também? Gente, tecnicamente isso é um conteúdo... Desculpa, tecnicamente não. Isso é um conteúdo do 7º ano. Chama números. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Números inteiros. O conjunto que a gente representa por esse Z. O que é o conjunto dos números inteiros? É justamente aquilo que está antes do zero. A gente representa... Eu vou escrever bem aqui embaixo, ó, os naturais. Todo mundo conhece os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e etc. Vai pro infinito, né? No 7º ano, a gente começa a ver um conjunto chamado inteiros, que é aquilo que existe antes do zero. Vem do infinito, passa pelo menos 4... o menos 3, o menos 2, o menos 1, chega no 0, vai pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 e continua pro infinito. Da mesma forma que os naturais. No 7º ano, a gente conhece esse conjunto aqui, o conjunto dos números inteiros. É justamente o que está representado aqui no plano cartesiano. Para a direita, no eixo X, olhem para o eixo que está deitado. No eixo X, para a direita, são os números positivos. Para a esquerda, ó, sempre o 0 em cima do 0, né? Vamos marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a esquerda, do 0 é o menos 1. O menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5,
o menos 6. E lembrem que isso aqui vem do infinito, então essa reta continua. Ok? Mesma coisa aqui embaixo. Aqui embaixo, o 0, 1, 2, 3, 4 é pra cima. Pra baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos aumentar essa reta um pouquinho, né? Porque a gente vai precisar na questão que fica um pouquinho maior. Aí a gente bota o 0 no 0 e marca o 5 e o 6. No caso, o menos 5 e o menos 6. Ok? Tia, isso não tá igual ao desenho. O desenho tá cheio... Deixa eu ajeitar aqui rapidez. O desenho tá cheio de quadradinhos. O desenho da questão tá cheio de quadradinhos. Esses quadradinhos a gente vai fazer se a gente precisar. O ideal é que você possa imprimir uma malha quadriculada. Eu já disponibilizei várias malhas quadriculadas no Drive. Você pode imprimir e utilizar. Se você não tiver, você desenha da mesma forma que eu fiz aqui. Vamos marcar os pontos, que é justamente o que ele quer, dar as coordenadas. Aqui, ó, tá o ponto A. Estão vendo aqui? Beleza. Sempre a gente começa pelo X, tá? Ou seja, é o número que tá deitado. É aqui que a gente conta, nessa reta que tá deitada. Bem aqui tá o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, o A tá em cima do 5. A gente vem bem aqui no 5, estão vendo? E a gente passa uma reta. Opa, desculpa. E a gente passa uma reta paralela ao eixo Y. Eu vou passar essa reta tracejada. Eu não vou passar uma reta totalmente escura. Por quê? Porque senão pode confundir com o eixo Y. Repare que a minha reta está tracejada. O A tá em algum ponto dessa linha aqui que a gente fez em pé. Por quê? Porque no desenho a gente contou 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Agora vamos ver onde é que ele tá pra cima. No caso, ele tá pra cima, né? Ó, pra cá, ó. Ele tá numa malha quadriculada pra ser mais fácil da gente contar, porque senão a gente tinha que levar ele lá pro Y. Aqui, ó. Andei 1, 2. Tá vendo? Então, tecnicamente, ele está bem aqui. Vou colocar nessa posição só porque eu não tenho como mexer. Então, o ponto A é o encontro da reta que vem, que vem do deitado, né? Do eixo Y, do eixo X, desculpa. No 5 e do eixo Y, o 2. O que é que você faz no seu desenho? 5 e 2. Cuidado com a ordem que você coloca. Se você colocar 2 e 5, você está colocando outro ponto, ok? O ponto A é o ponto 5 e 2, ok? É o encontro dessas retas tracejadas que a gente tem que descobrir quando ele pede dê as coordenadas. Coordenadas são as duas medidas. A abscissa, lembrem que isso aqui chama abscissa. E a ordenada. Ordenada. Ordenada é o eixo Y. Ui, desculpa, não deu pra ver. Ordenada. A abscissa e a ordenada formam as coordenadas. Ok? Sempre começa pelo X, depois vai pro Y. Vamos olhar pro desenho e procurar a letra B. A letra B está bem aqui, ó. Tia, tá em cima do eixo. Qual o problema? Você só tem que levar o ponto até o eixo X para descobrir qual é. Aqui a gente não contou, ó. Eu puxei o ponto A pro X. Veio bater no 5, não foi? Agora eu vou puxar o B pro X. Puxo ele bem pra cá, ó. Onde é que veio bater? No 0. Então, o B tá em algum ponto aqui dessa reta, ó. No 0. Certo? Vamos ver em que altura. Em que altura? Ó, aqui tá o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5.
Chegamos bem em cima do B, não foi? Então, o ponto B tá bem aqui em cima, ó. B. B. O primeiro número é sempre o que é deitado. A gente puxou o B até o eixo deitado, até o eixo das abscissas, e chegou no 0. E quando a gente olhou para o eixo que fica em pé, ele está exatamente em cima do 5. Ok? Então, isso aqui já é uma informação que vocês guardem, tá? Quando o ponto tá em cima do eixo Y, quando o ponto está em cima do eixo Y, em cima do eixo das ordenadas, a abscissa dele vale 0. Vamos olhar para o ponto H. Tia, ainda tem o seu... Não, é porque eu quero explicar uma coisa. Vamos olhar para o ponto H. O ponto H tá bem aqui, ó. Certo? O ponto H tá em cima do eixo X. Se o ponto H tá em cima do eixo X, é só eu contar. 0, 1, 2, 3. O ponto H tá bem aqui em cima, ó. H. Qual é o X dele? 3. Ok? Ele não tá em cima do X? Então, o X dele é 3. Agora, qual é o Y dele? Aí, você puxa ele até chegar no eixo Y. Quando você puxa esse ponto até ele chegar aqui no eixo Y, onde é que ele veio parar? No 0. Então, a ordenada do ponto H é o 0. O que é que eu quero que fique bem marcado no cérebro de vocês? Quando vocês virem coordenadas que tem 0, é porque elas vão estar em cima dos eixos. Bem em cima dos eixos. Se alguma coordenada de um ponto estiver em cima, tiver 0, em algum canto, ela está em cima dos eixos. Mas qual eixo? Se a abscissa for 0, o eixo que está em cima é o da ordenada. Se a ordenada for 0, o eixo que o ponto está em cima é o da abscissa. É o contrário, percebem? Ó, ordenada 0, ordenada 0, significa que tá, ó, ordenada 0. Lembrem que é sempre abscissa e ordenada. Ordenada 0 tá em cima do eixo das abscissas. Abscissas. A ordenada, a abscissa é o 0. Se a abscissa for o 0, tá em cima do eixo das ordenadas. Ok? Isso aqui é uma dicasinha que vale a pena lembrar. Tá? Ti, se for 0, 0. 0, 0 é exatamente aqui, ó. A origem. É por isso que chama origem. Porque é onde começa. A origem tem coordenadas 0 e 0. Tanto a abscissa quanto a ordenada é 0. Ok? Massa. Sim, a gente fez o ponto A, achamos o ponto B, que está em cima do eixo das ordenadas, por isso a abscissa dele é 0. Agora vamos para o ponto C. O ponto C está bem aqui, ó. Sempre começa levando o ponto para o eixo deitado, para o eixo X. Pode contar, ó. 1, 2, 3. Mais para a esquerda é menos 3, tá vendo? Então, a gente tem que passar uma reta tracejada em cima do menos 3. Você passa essa retazinha tracejada. Se você quiser passar uma reta reta, pode. Vai ficar poluído pra caramba seu desenho. Mas você pode, não tem problema nenhum. A gente levou o C pro eixo do X e descobriu que ele tá no menos 1, menos 2, menos 3. Agora, vamos levar o C pro eixo Y. E vamos contar. 1, 2, 3. Ele tá exatamente em cima do 3. Então, a gente faz uma retazinha tracejada aqui em cima do 3, ó. Esse ponto de encontro dessas duas retas tracejadas é o ponto C. E quais são as coordenadas dele?
Primeiro a abscissa, no caso, menos 3. Depois a ordenada, no caso, 3. Qual é as coordenadas do ponto C? Menos 3 e 3. Ok? Massa. Ponto D. Tia, eu já tô morto de cansado. Isso cansa um pouquinho. Mas vocês vão admitir junto comigo que não é difícil. Cansa, eu estou suando em bicas aqui junto com vocês, certo? Mas difícil não é, ok? Vamos pro ponto D. D de Drosophila melanogaster. Tá aqui ele bem aqui, ó. Olha, ele tá em cima do eixo X. Se ele tá em cima do eixo X, ou seja, se ele tá em cima do eixo das abscissas. Se ele tá em cima do eixo das abscissas, perdão. O que é 0 nele? A ordenada. Então, você já pode colocar no ponto D a ordenada como 0. Mas a gente nunca começa pela ordenada, né? A gente começa pela abscissa. Então, vamos contar? Tá aqui o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No eixo X, ele tá exatamente no menos 4. Tá aqui o ponto D, ó. Sempre primeiro a abscissa, menos 4. E quanto é que vale a ordenada se ele tá em cima do eixo 0? Se você lembrar dessa dicasinha aqui, você nunca tem perigo de esquecer. Se o 0 tiver na ordenada, o eixo que ele vai estar em cima é o das abscissas. Ou seja, se ele estiver em cima das abscissas, a ordenada dele é 0. Exatamente o que aconteceu aqui com o ponto D. Ok? Qual é, então, as coordenadas do ponto D? Menos 4 e 0. Massa? Vamos pro ponto E? Ponto E. Primeiro, você conta pro eixo X. Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vamos fazer a nossa retazinha aqui no menos 5. O ponto E tá em algum lugar dessa reta aqui. Repare que eu só coloquei para baixo porque eu estou vendo no desenho que ele está para baixo. O eixo X está aqui, ele está para baixo do X. Então, eu já coloquei só para baixo. Ele tá no menos 5. Já desenhei a reta do menos 5. Agora, vamos levar ele pro eixo Y. Aqui. Vamos contar. 0, 1, 2, 3, 4. No caso, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Ele tá na reta que vem do menos 4. Então, a gente faz uma retazinha aqui. Bonitinha, organizadazinha. E o ponto de encontro dessas duas retas é o ponto E. Qual é a primeira coordenada que a gente bota? A abscissa, no caso, menos 5. Depois, a ordenada, que no caso aqui é menos 4. Ok? Massa. Ponto E foi. Ó o ponto F em cima de outro eixo. O ponto F tá em cima de um eixo. Só que ele tá em cima do eixo Y. Ele tá em cima do eixo das ordenadas. Se ele tá em cima do eixo das ordenadas, quanto é que vale a abscissa dele? 0. O ponto F tem a abscissa 0. E qual é a ordenada dele? Vamos contar. Aqui tá o 0, aqui tá o menos 1 e aqui tá o menos 2. Então, o ponto F tá bem aqui, ó. F. Qual é a abscissa dele? Porque ele tá em cima do eixo Y, 0. E qual é a ordenada? Ele tá pra baixo, né? Se ele tivesse pra cima, seria 2, mas ele tá pra baixo. Então, é menos 2. Lembrem que a gente tá no conjunto dos números inteiros. Então, existem os números negativos antes do 0. O ponto F, em cima do eixo das ordenadas, tem abscissa 0 e ordenada menos 2, ok? Falta só, finalmente, o ponto G, porque o H a gente já fez. O ponto G tá bem aqui, ó. Vamos primeiro contar a altura dele no X. 0, 1, 2, 3. Então, a gente passa uma reta
bem aqui no 3. Vixe, tia, vai ficar em cima do que tu escreveu. Não tem problema, não. A gente sabe onde é que tá passando. O ideal era que não tivesse acontecido, né? Mas já que aconteceu, não mata, não. Tá aqui a reta que passa por cima do 3. Então, o ponto G tá em algum ponto aqui. Vamos olhar agora pro Y. A gente leva lá pro Y e conta. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Estão vendo aqui a altura em que ele tá? Menos 6. Então, vamos lá. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Aí, a gente vem aqui no menos 6 e faz uma retazinha deitada que cruza com a do 3. Tá aqui, ó. Eu vou até escrever bem escuro o ponto pra gente não perder. Esse ponto bem aqui, eu vou puxar uma seta pra gente não se perder, porque eu acabei escrevendo dentro do espaço do plano cartesiano. Esse ponto que tá bem aqui é o ponto G. Qual é a abscissa dele? É só subir na reta, 3. E qual é a ordenada? É só olhar pra esquerda. Tá aqui, ó. Menos 6. Cuidado com os sinais. Muito cuidado com os sinais, ok? E a gente já tinha feito antes, o ponto H tá aqui, em cima do eixo das abscissas, ou seja, a ordenada dele é 0 e a abscissa é o 3, só pra gente lembrar, certo? Então, o que era pra fazer na primeira questão? Dar essas coordenadas, A, B, C, D, E, F, G e H. Só isso. Se você não pudesse recortar para colar numa folha, você tinha que fazer esse desenho igualzinho a esse que eu fiz aqui, ok? Não dá pra ver inteiro no vídeo, mas a gente fez de um por um, dá pra ter uma ideia, né? Tá aqui, até o ponto G, beleza? Tranquilix? Continuando. Era pra gente ir pra segunda, depois ir pra terceira, pra quarta, quinta questão e tudo mais. Não se preocupem, eu vou fazer. Mas eu quero fazer uma ordem diferente, porque para deixar os assuntos que são parecidos próximos, ok? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta são outro tipo de assunto dentro do plano cartesiano. Então, para a gente continuar com o assunto que a gente estava fazendo na primeira, que era de localizar coordenadas, a gente vai pular para a sexta questão. Depois eu volto para a segunda, tá? Vamos para a sexta questão. A sexta questão é uma questão para você marcar o item. Marcar o item. Ok? Se x é um número positivo, x é o eixo das abscissas. Abscissas. É o eixo que é deitado, ou seja, horizontal. Ele está dizendo na questão que esse valor é positivo. Podem ler aqui, ó, positivo. Ele está dizendo que x é positivo, ou seja, x é maior do que 0. Lembrem lá do conjunto dos números inteiros, ó. Lembram desse conjunto que a gente botou aqui? Se x é positivo, ó, se ele tá para cá, ele é maior do que 0. Ok? Foi isso que eu escrevi aqui. X é maior do que 0. Massa. Y é um número negativo. Ele está dizendo isso na questão. Se é um número negativo, é só olhar para o conjunto dos números inteiros. Tá aqui, ó. Conjunto dos números inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3. Se é um número negativo, então y, que é o eixo das ordenadas, ou seja, a reta que fica vertical, y é negativo, menor do que 0. Tia, o que ele tá querendo nessa questão que eu não tô entendendo nada? É muito simples. Você usa a régua. Eu vou até colocar aqui do jeito que você é pra fazer com o cartão. Você coloca aqui, aí usa aqui, e aqui, ó. Aí você já consegue os 90 graus. Depois você aumenta o tamanho da reta, né? Pra poder se encostar. Aqui. E aqui. Pronto. Consegui uma reta. E outra reta. Que formam 90 graus. Isso é um plano cartesiano.
essa que fica em pé é o y e essa que fica deitada é o x. Ele está dizendo na nossa questão que o x é positivo. Tá aqui o zero, ó. Onde as duas retas se encontram é o zero. No caso, 0 e 0, né? A gente viu na questão anterior que a origem é o 0, 0. Se não lembram, volta lá no vídeo que vocês vão dar uma olhada. Aqui é o 0, 0. Certo? Ele está dizendo que x é maior do que 0. Então, x está para cá, ó. O x